tudo bem? Nós estamos iniciando agora o módulo 3, Gestão de Negócios, e nós vamos falar um pouquinho sobre macroambiente, é a aula 4. Só falta mais uma aula para a gente encerrar esse módulo, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre ambiente, antes de falar de macroambiente. O que será que é macroambiente, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre ambiente. Toda empresa e todo profissional, ele está inserido em um ambiente, em um lugar, em uma situação, em um ambiente que pode trazer influências positivas ou negativas para a empresa ou para o profissional em si. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo, né? A última crise registrada de grande impacto, a gente pode falar da crise da bolha, que foi em 2008, mas também teve mas não impactou tanto o mundo inteiro, né? Vamos falar da crise de 1929, que foi a crise da superprodução, a crise... Tem tantas crises, né? Só que assim, faz tempo que o Brasil, o mundo não enfrenta algo que nós estamos vivendo hoje. Isso é algo que está acontecendo externo e que está influenciando negativamente muitas empresas, negativamente muitos profissionais, mas também está influenciando positivamente muitas empresas e muitos profissionais. Como assim, né? Nós estamos sabendo que tem muita gente demitindo, muita empresa demitindo, muita empresa quebrando, né? E muita empresa vai quebrar ainda, né? Infelizmente, mas tem gente que está se beneficiando disso, né? Por quê? Tem um dito popular que diz assim, ó: enquanto uns choram, outros vendem lenço. E eu estava escutando sobre a pandemia e tal, e eu vi que na China, que é um dos principais fornecedores daquele respirador, que é utilizado para as pessoas que estão com dificuldade respiratória por causa de ter contraído o vírus e tal, esses respiradores, eles estão, muitas vezes eles vendem para um país e vai outro país lá e oferece um valor maior. Eu te pago tanto, eu te pago mais, mas vende para mim. O que você ia mandar lá para o Brasil, manda aqui para mim que eu te pago mais. E aí a China cancela com o Brasil e manda para outro país. Então, tá acontecendo isso, né? Eles estão se beneficiando de uma certa forma, porque é um produto que está vendendo muito agora, né? Então, para você ver como o ambiente que nós estamos vivendo, estamos inseridos, eles trazem sempre influências positivas para alguns, mas pode ser que ao mesmo tempo traga influências negativas para outros, né? Infelizmente, né, a pandemia ela traz muito mais resultados negativos do que positivos, né? São poucas as empresas que estão se beneficiando disso, né? Mas isso é só um exemplo para você ver, né? Como algo pode ser ruim para um e bom para outro. E o que nós estamos vivendo hoje no mundo tem tudo a ver com a aula de hoje, que é macroambiente, tá? Então, explicando para você o que é macroambiente. Quando a gente fala de macro, é algo externo, é algo amplo, né? Normalmente eu falo que é algo que a gente vê de cima, né? Eu sou de uma empresa, mas é algo macro, é algo grande, né? E diz respeito a tudo que é externo à empresa. E eu não posso controlar como empresa. Que eu não posso controlar a pandemia, né? Tá fora do meu alcance. Quando acontece uma crise externa, financeira, econômica, eu não posso controlar. Quando acontece uma catástrofe, né, na cidade que eu moro, um terremoto, alguma coisa assim, é algo que foge do meu alcance, que eu como empresa ou como profissional, eu não tenho controle sobre isso. Então, quando eu falo de macroambiente, diz respeito a tudo que é externo à empresa. E vai muito além do controle do negócio. Eu sou uma boa gestora, mas não interessa. A crise, por mais que eu seja uma ótima gestora, essa pandemia, por exemplo, que é algo externo, algo que eu não posso controlar, ela pode me quebrar, indiferente se eu sou uma boa gestora ou não, né? Então, macroambiente, nas empresas, normalmente elas fazem uma análise macroambiente. Tem a análise SWOT, que é uma análise que nós fazemos. Nela a gente identifica forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. E uma dessas coisas é para analisar o ambiente externo. O que pode interferir no nosso negócio? Que possa nos prejudicar. Por exemplo, se eu estou numa zona de risco, que é aqueles lugares lá onde foram soterrados, né? Se eu estou nessa zona de risco, isso é algo externo que pode me influenciar negativamente. A crise, a pandemia, isso é algo externo que pode me influenciar negativamente, né?
E daí isso é algo negativo, mas positivo. O que pode me influenciar positivamente que venha do externo? Vamos dizer que eu exporto o meu produto para fora do país, né? Para os Estados Unidos, por exemplo. Hoje, por causa da pandemia, o dólar está muito alto. Ele está 5,2, se eu não me engano. Então, se eu vendo lá para fora, com certeza eu vou me dar muito bem agora, porque o dólar está super alto. Então, eu vou lucrar mais. Então, é uma forma positiva de lucrar. É algo externo que está acontecendo que me traz benefícios. Mas digamos que eu compre algo de lá, que eu produza carrinho de bebê. E esses carrinhos, a matéria-prima, eu tenho que importar lá dos Estados Unidos, eu tenho que comprar deles. Esse momento é terrível, porque o dólar está alto. Então, se eu compro deles, é algo que é um produto que vai ficar super faturado, né? Que tipo, o custo dele vai ficar muito alto. Então, eu vou ter que vender ele por um preço de venda muito maior, né? Porque eu paguei muito caro na matéria-prima que veio dos Estados Unidos, que estava com o dólar alto, né? Entenderam? Então, existem 4 fatores de macroambiente que podem ser analisados, tá? Um deles é o fator político, outro é fator econômico, o outro é o fator social e o outro é o fator tecnológico. São tudo forças externas, coisas externas que influenciam no meu negócio, tá? A gente já vai falar sobre esses fatores. Antes, eu quero só dar uma pincelada sobre microambiente. Quando eu falo de microambiente, é algo mais interno, né? Diz respeito a fatores próximos à empresa. Então, influenciam na sua capacidade competitiva, né? De concorrência com outra empresa que fornece a mesma coisa que eu forneço, né? No caso. Então, assim, ó, por exemplo, o que é micro? É uma política interna da empresa, são os meus fornecedores, né? Prestadores de serviço, clientes e concorrentes. Digamos, como assim? Quando eu falo de micro, quando eu falo de clientes, por exemplo, digamos que eu vendo carrinhos de bebês para empresas, para lojas, né? E eu tenho um principal fornecedor que é a Americanas. Eu vendo fornecedor não, desculpe, cliente. O meu maior cliente é a Americanas. E aí eu vendo para outros clientes também, outros clientes picadinhos. Mas digamos que a Americanas cancela o contrato comigo. Então, isso é algo negativo que aconteceu no microambiente. Eu perdi o meu maior cliente, entende? Vamos dar um outro exemplo aqui. É um fornecedor, né? Por isso que muitas empresas, quando elas são certificadas pela ISO, elas homologam os seus fornecedores, porque ficar na mão de fornecedor não é algo bom, tá? Porque ele pode aplicar o preço que ele quiser, porque ele pode subir na hora que ele quiser o preço e você vai ficar na mão dele. Ele pode não entregar, né? Então sempre é bom ter mais de um fornecedor homologado, ou seja, que seja seu parceiro como fornecedor, digamos assim, né? Então, ou digamos que você tem um fornecedor lá que é o teu único fornecedor e de repente ele vem a falir, né? E você já fez uma compra com ele, baseado em algo que você já tinha que entregar daqui 20 dias. E agora ele faliu, ele não vai te fornecer. Então, aonde você vai comprar o produto, né? Então, isso é um fator microambiente interno, né? Próximo à empresa que estava no meu controle, mas eu não tive uma boa gestão no caso, né? Porque se eu tivesse uma boa gestão, eu teria me precavido, né? Eu teria prevenido para que isso não acontecesse. Ok? Então agora vamos falar do macroambiente, que é o mais importante. Tudo que nós estamos vivendo hoje com relação à pandemia tem tudo a ver com o macroambiente, tá? Então é bom a gente estudar um pouquinho. Eu estava assistindo alguns vídeos do YouTube, né? De pensadores, de pessoas bem influentes, assim, professores, filósofos, né? Como jornais até, né? Com pensadores. Um deles eu deixei para vocês no final da aula, para vocês assistirem, tá? E são pessoas muito inteligentes que vale a pena a gente escutar, tá bom? Então vamos falar sobre um fator interno chamado político. Eu já vou citar o exemplo para ficar claro para vocês, tá? Que fator externo político pode influenciar na minha empresa? Vamos dar um exemplo. No final do ano, foi ano passado que teve as eleições ou ano retrasado? Não me lembro, mas enfim, deixa eu pesquisar aqui enquanto eu falo. Eleições.
Presidente. Eu esqueci completamente. O tempo passa tão rápido, né? Foi 2018, tá certo. Então, no final do ano de 2018, quando tava toda aquela questão da eleição, eu me lembro porque eu participei ativamente, assim, sabe, das eleições. Algumas empresas que são investidoras, que investem seu dinheiro na bolsa, por exemplo, elas pararam os seus investimentos. Algumas empresas de fora de países, né, fora do Brasil, né, no caso, eles não investiram no Brasil, eles esperaram passar a eleição para poder investir no país ou não, né? Então, dependendo do resultado que desse na eleição, eles investiriam ou não no país, né? Em bolsa, né? Em empresas do Brasil, né? Isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, os fatores políticos, quando tá passando por uma eleição, eles podem influenciar positivamente ou negativamente, né, a sua empresa. Como assim positivamente? Digamos que você forneça algum produto, né, para esse meio político. Então, vai influenciar positivamente. Digamos que você dependa de investimentos, dependa, né, de algo e está acontecendo uma eleição, então vai influenciar negativamente. Não somente isso, tá? Mas eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Legislações, tomadas de decisões na política podem influenciar negativamente ou positivamente o seu negócio, tá? Econômicos, fatores econômicos. Forças externas como uma inflação, né? Um aumento da taxa de juros, o valor do câmbio, essas coisas podem quebrar a tua empresa ou podem fazer você lucrar muito. Fatores sociais, forças externas como tendências sociais, como o crescimento do número de pessoas que não querem ter filhos e preferem ter cães. Essa é uma influência externa, social. Então, se elas preferem ter cães, então quem trabalha com pet shop, quem trabalha com produtos para animais, vai faturar mais, vai vender mais. Quem se formou em veterinário vai ter mais lucro. Agora, quem vende carrinho de bebê, por exemplo, né, ele vai diminuir o lucro. E o que acontece quando a demanda diminui, né? Quando a busca por esse produto diminui? Esse produto pode subir, pode ficar mais caro, né? Fatores tecnológicos externos, né, que podem influenciar positivamente ou negativamente a minha empresa. O que, por exemplo? Digamos que eu trabalho numa montadora de carros e agora eles robotizaram todo o esquema de produção. Então, não precisa mais de mão de obra. Eu fazia um trabalho lá específico e agora existe um robô que faz aquilo. Então, isso vai influenciar negativamente a mim como profissional, mas vai influenciar positivamente a empresa, né? Que investiu em robôs e ela vai produzir muito mais, né? E a mão de um robô muitas vezes é muito mais eficiente, eficaz do que a mão humana, né? Que é passivo de erro, né? Então, isso é algo que pode ser positivo ou negativo. Mas, ao mesmo tempo, os fatores tecnológicos, a internet, é algo que influencia positivamente muitas empresas, né? Porque muitas empresas podem anunciar seus produtos por sites, pela internet, as pessoas podem pagar pelo banco, encomendar pelo correio, e não precisou nem de um vendedor para vender. A venda se auto-vendeu, né? Pela internet. Então, isso é uma influência muito positiva, né? Mas comigo, profissional, que não tô sendo, não tenho mais onde buscar emprego, digamos assim, porque a tecnologia tomou conta, os robôs tomaram conta, o que eu faço? Eu posso me especializar, né? Porque por trás de todo robô precisa de alguém que faça a manutenção disso, né? Então, isso leva as pessoas a estudarem mais, né? Então, esses são os exemplos que eu falei sobre fatores do macroambiente, tá? Então, se eu vou abrir uma empresa, eu sempre tenho que, ou trabalho em alguma empresa, né? Eu sempre tenho que pensar nessa questão macro, sabe? Hoje, eu me lembro que há muito tempo atrás não, há um ano e meio mais ou menos, eu queria abrir um negócio, sabe? E eu fui atrás, acho que mais ou menos uns 2 anos, eu fui atrás de escolas, porque eu queria abrir uma cantina numa escola, olha só. E eu tava, hoje inclusive, né,
limpando a casa, e eu acabei pensando sobre isso. Falei assim, nossa, se eu tivesse aberto uma cantina na escola, pode ser que hoje eu estivesse falida, porque não tem aula, né? E não tem alunos, e o produto, e como que eu vou vender? Não vou vender, né? Eu teria ou que me reinventar, fazer o produto, entregar de casa em casa, não sei. Mas hoje existiria uma grande possibilidade de eu estar quebrada, né? Então, para você ver como a análise do macroambiente, ela é muito importante, né? Claro que ninguém previu uma crise como nós estamos vivendo, uma pandemia terrível, né? Um vírus, infelizmente, que é poderoso e atinge muitas pessoas e leva à morte, né? Mas digamos que eu tivesse aberto uma empresa que vende produtos hospitalares. Dependendo do produto hospitalar, se eu vendesse respiradores, agora eu estaria rica, entende? Então, então é muito importante fazer essa análise do macroambiente, sabe? Nós aprendemos com isso, né? Então, tanto se eu trabalho em uma empresa, por exemplo, se eu trabalho numa agência de turismo, agora, você acha que está vendendo bem? Não, né? Assim como outras N empresas, os restaurantes fecharam, né? Não podem abrir. Mas tem alguns que estão entregando pelo fast food, é uma alternativa, né? Então, para você ver como a análise do macroambiente influencia muito as empresas, né? E eu deixei ali, ó, para vocês assistirem o vídeo da pós-pandemia, que é um vídeo do Leandro Carnal, que é um professor, filósofo, um cara demais, assim, eu admiro muito ele, eu escuto muito ele, assisto muitos vídeos dele no YouTube, e ele fala muito sobre os pontos positivos que nós teremos pós-pandemia. Ele diz assim, ó, que depois de cada crise, de cada revolução ou de cada guerra, sempre há um avanço muito rápido de alguma coisa, né? Positivamente falando. Por exemplo, depois da guerra, as mulheres, porque muitos maridos faleceram, porque ficaram sem seus esposos, né, enquanto eles estavam na guerra, elas tiveram que trabalhar. Então, depois que voltou, elas foram para a indústria trabalhar. Então, depois que os maridos voltaram, houve um avanço muito rápido da indústria, porque as mulheres foram para o mercado de trabalho. Antigamente as mulheres não trabalhavam, ficavam em casa, cuidavam da família, criavam os filhos. Então, sempre há um avanço muito rápido. E ele diz nessa entrevista, eu quero que vocês assistam e prestem muita atenção. Ele diz que já se falava sobre as aulas EAD, né? Que seria algo a se pensar, né? Para as pessoas terem aulas online, né? Ao invés de ir para uma sala de aula, da escola alugar uma estrutura enorme e gastar um dinheiro com aquela estrutura e os alunos estarem presentes e tal. Então, assim, acredita-se que haverá um avanço nas aulas online, né? Nas aulas EAD, tanto para faculdade, pós-graduação. Eu tô tendo aula online de pós-graduação, quanto para ensino médio, escolas normais, né? Então, acredita-se que após essa pandemia haverá esse avanço, tá? E também eu acredito que haverá um avanço no que nós chamamos de teletrabalho ou home office, que é o trabalho em casa. Eu estou trabalhando em casa desde o final de março. Então, eu acredito que muitas empresas vão aderir a esse tipo de trabalho. Primeiro que elas economizam muito, né? Elas economizam questão de estrutura, questão de custos, né? De manter um funcionário ali, água, alimentação, tudo, né? Tudo que gasta ali, energia, né? Ele tá em casa, então ele gasta a sua energia e a qualidade do profissional em casa muitas vezes é melhor, né? Então já existem algumas pesquisas dizendo que os profissionais, o que eles preferem? Trabalhar em casa, trabalhar no escritório onde eles trabalham ou dividir os dois? E muitos estão dizendo que os dois, né? Então pode ser que haja muitas empresas aí aderindo a isso, né? Já existia, mas agora acreditamos que vai haver um avanço. Então eu quero que vocês assistam esse vídeo e eu deixei também ali no desculpe. Eu deixei ali no PowerPoint algumas assuntos, se vocês quiserem se aprofundar. A gripe espanhola de 1918, que foi uma pandemia. É bom ver o que aconteceu depois, sabe? Como o mundo se recuperou e tal. A crise de 1929, que foi a Grande Depressão, a crise econômica, né, da superprodução.
E a crise de 2008, que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi a bolha, né, que quebrou o mercado imobiliário, quebrou os bancos. E é bom a gente estudar por que isso aconteceu e como eles se levantaram, como eles se recuperaram. Eu acho muito interessante. Então vamos estudar isso, né, pra gente se aprofundar, tá bom? E é isso, gente. Assistam o vídeo e eu peço também que vocês respondam o questionário. Vou dar um prazo maiorzinho aí pra vocês. E a gente já tá encerrando o módulo 3, tá? Já teremos apenas mais uma aula. E daí já vamos, eu vou verificar com o professor se vai entrar o módulo que eu vou ministrar para vocês ou o módulo que um outro professor vai ministrar para vocês, tá? Eu tenho mais um módulo para ministrar para vocês, só quero ver se vai ser logo depois desse ou é o outro professor que assumirá com, acho que alguma coisa digital, tá bom? Beijo, estudem, leiam, aproveite esse tempo, tá bom?